O acidente de trem de Veteral ocorreu na Inglaterra por volta das 16 horas de sábado, 3 de dezembro de 1836, quando um trem de passageiros da Newcastle and Carlisle Railway foi desviado indevidamente para um desvio em Veteral, uma vila perto de Carlisle, Cumbria. O trem descarrilou e esmagou 3 pessoas até a morte. A Newcastle e Carlisle Railway foi inaugurada em sessões a partir de março de 1835, com toda a linha aberta para passageiros em 18 de junho de 1838. Lord Carlisle possuía grandes interesses de mineração de carvão em Cumberland e construiu e operou a Brampton Railway conectando suas minas de carvão desde o final dos anos 1700. A nova Newcastle and Carlisle Railway cruzou e se conectou com a Brampton Railway em Brampton Junction. 6 ou 8 milhas a oeste ao longo da Newcastle and Carlisle Railway de Brampton Junction fica a vila de Veteral e algumas centenas de metros antes da estação ferroviária de Veteral fica o vilarejo de Great Corby. Em Great Corby havia um desvio de propriedade de Lord Carlisle que levava a estações de carvão, onde a pista era apoiada acima do nível do solo para permitir a fácil transferência de carvão de vagões ferroviários para vagões rodoviários. O desvio foi acessado na direção de Brampton Junction, ou seja, Newcastle, e ao viajar dessa direção há um declive bastante íngreme até o desvio. A operação do ponto para o desvio era de responsabilidade de um funcionário de Lord Carlisle, e não da empresa ferroviária, e parte da responsabilidade era garantir que o ponto fosse deixado definido para a linha principal, não o desvio, uma vez que os trens passassem para dentro e para fora do desvio. Por volta das 16 horas do sábado, 3 de dezembro de 1836, um trem viajava para o oeste em direção a Carlisle, puxado pela locomotiva Sanson, com 26 passageiros a bordo, além de uma carga pesada de mercadorias. Cerca de meia milha antes do desvio, o maquinista fechou o regulador da locomotiva e o trem desceu o declive. Ao chegar a uma ponte pouco antes do desvio, o maquinista viu um homem na linha e sinalizou para ele sair do caminho. O maquinista então viu que os pontos foram definidos para o desvio e não para a linha principal. Ele colocou a locomotiva em marcha ré e ele e o bombeiro saltaram. Por causa do declive descendente, o trem seguiu seu caminho sem controle. O trem correu para o desvio e para os States. 6 vagões de carvão vazios, que estavam lá, foram atingidos e jogados para fora dos trilhos. Os pilares de pedra dos States que sustentavam os trilhos cederam, e a locomotiva caiu cerca de 8 pés, destruindo toda a estrutura dos States. O tender seguiu. Ao lado da locomotiva estava uma carroça aberta carregada de milho que caiu, mas pousou em pé. A carroça foi seguida por uma carroça de carga carregada que caiu sobre a carroça. Embora uma das carruagens de passageiros tenha sido seriamente danificada, todas as carruagens pararam pouco antes de cair e permaneceram nos trilhos. Todos os passageiros escaparam sem ferimentos, exceto um, que teve a mão presa entre madeiras quebradas. Infelizmente, um homem chamado Henry Johnston, um tintureiro de Warwick-on-Edge, estava nos States e não teve tempo de sair do caminho. Ele foi mortalmente ferido e morreu na manhã seguinte. 2 meninos, chamados Matthew Parks e John Kelsey, de 14 e 16 anos, aparentemente se esconderam na carroça puxada por cavalos e foram encontrados esmagados até a morte sob a carroça que havia caído sobre ela. Foi relatado que a cabeça de John Kelsey foi esmagada bem achatada e apresentou um espetáculo assustador.